Salve, salve, doutores! Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso curso chamado Gramática para Passar. Você já me conhece, sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Curso Online. E neste momento continuamos ao assunto de crase, caso facultativo. Você se lembra que na aula passada, no bloco passado, eu comentei com você um caso muito importante, que é aquele caso de as com o sinal indicativo de crase, com o bonézinho virado para trás, ou a. As, no plural, ou a, no singular. E o a, seu sinal. Bom, é um dos assuntos que, no meu ponto de vista, um dos mais cobrados, um dos mais comentados em prova. Veja na tela o próximo tópico. Preposição. Nós sabemos que a preposição é um emprego obrigatório, porque vai ter um termo exigindo a presença dessa preposição. Então, olha só. Preposição é um elemento obrigatório, porque é uma questão de regência. Então, a preposição ela é obrigatória porque é uma questão de regência. Então, nós teremos a preposição mais um artigo. Agora, esse artigo, turma, ele está antes de quem? De pronome possessivo feminino e tem que ser um pronome adjetivo. Isso eu já falei com você no começo do curso. Já expliquei lá o que era um pronome adjetivo, o que é um pronome substantivo. E eu mostrei a importância disso. Falei para você que haveria uma grande importância na aula da crase, né? Agora vamos lá. Quais são os pronomes possessivos? Isso, meu, minha, teu, tua, seu, sua, são os pronomes possessivos. Veja aqui um exemplo, ó. Fiz alusão à minha prova. Veja bem, quem faz alusão a alguma coisa. Então, temos a presença da preposição a. É uma questão de regência. E para quem não sabe, fazer alusão significa fazer referência. Então, quem faz alusão a alguma coisa. Agora, observe a palavra seguinte. A palavra seguinte é a palavra minha. Minha é o que, turma? Minha é um pronome, tá? Minha é um pronome. Pronome o que, por favor? Possessivo. Agora, esse pronome minha, que é um pronome possessivo, turma, ele é um pronome adjetivo ou ele é um pronome substantivo? E qual é a diferença disso, turma? Vamos lá, vamos entender. Vamos relembrar, na verdade, né? Relembrar. O pronome adjetivo é o cara que só acompanha. Lembra? Você se recorda? O pronome adjetivo é o cara que acompanha. Tá só acompanhando, né? Por exemplo, minha caneta, ó. Esse minha está acompanhando a palavra caneta. Minha caneta é diferente da sua. Sua o quê, por favor? Sua caneta. Porque agora você observa comigo que o sua é um pronome substantivo. O pronome adjetivo é o cara que acompanha. Você deve se lembrar lá na aula de classes gramaticais, que o adjetivo é a classe gramatical que está atrelada a quem, por favor? Ao nome, ao substantivo. Ah, professor! Então, quando eu disse, fiz alusão à minha proposta, esse minha não está conectado à palavra proposta? É, professor. Então é pronome adjetivo. O pronome substantivo é o pronome que substitui. O nome já ajuda, né? Pronome substantivo. Pronome que substitui. Na tela, veja bem. Veja bem, porque ali então esse minha está aqui, ó, acompanhando a palavra proposta, porque é minha proposta. Então é um pronome possessivo aqui, ó, chamado de pronome possessivo adjetivo. Qual é o artigo que acompanha, por favor? É o artigo a. Turma, preposição a mais artigo a. Nós temos quem aqui, por favor? Emprego do sinal indicativo de crase. Veja mais. A preposição, ela é obrigatória. Faz alusão a. Preposição é obrigatória. Já o artigo, ele é o que, por favor? O artigo, ele é opcional. O artigo você pode retirá-lo. E quando você retira o artigo,
sobrará apenas a sua preposição. Então, observe, fiz alusão à minha proposta, aí eu posso deixar como, ó, sem o sinal. Aí se eu tirei o sinal é porque eu tirei o artigo. Isso vai mudar o sentido do texto? Vai mudar todo o sentido? Não muda. Porque, ó, fiz alusão a quê? A minha proposta, não é a outra proposta. Então, você tem que compreender que quando eu tenho ali um pronome possessivo adjetivo, o artigo é opcional. Está certo, eu falei que seria feminino, mas a regra não muda quando for masculino. Entendo bem que quando eu tenho um pronome possessivo adjetivo, o artigo é opcional. Veja na tela um pouco mais. Eu disse lá, fiz alusão à minha proposta, não fiz alusão à sua. Você já entendeu que quem faz alusão a. Você já percebeu? Quem faz alusão a alguma coisa. Agora, a palavra seguinte é a palavra sua. A palavra sua, por favor, é o quê? Professor, é um pronome. Agora, possessivo, professor, e até feminino. Agora, esse pronome possessivo é adjetivo? Está acompanhando o nome? Não. Ele é um pronome possessivo substantivo. Porque tem o papel de substituir. Substituir o quê? Substituir a palavra aqui, ó, proposta, né? Substituir a palavra proposta, ó. Fiz alusão à minha proposta, não fiz alusão à sua. Sou o quê? Proposta. Agora, qual é o artigo que acompanha? Artigo A, porque A, sua. Nesta situação, eu posso retirar o artigo, ou melhor, posso retirar o sinal indicativo de crase? De jeito nenhum. Então, considero importante que você anote que aqui, ó, nesta situação, tá? Considero importante que nesta situação aqui, ó, vamos anotar. Trata-se de um emprego obrigatório. Emprego obrigatório. Enquanto que nesta situação aqui, ó, você viu que eu opto por um ou pelo outro, trata-se de um emprego facultativo. Opcional. E aqui você vai perceber, no meu aluno, o aluno do professor Lucas, percebe que a importância de entender realmente a língua. Porque quando você entende, facilita muito. Por isso que eu não gosto muito de ficar aqui com macetezinho. Eu gosto que você entenda. Então, observe uma questão que caiu em prova certa vez. Era até a Fundação Universo. Fundação Universo que ultimamente eu não tenho visto muito fazendo concurso. Mas olha só o contexto. Na sua cadeia genética, dizia o texto, que na sua cadeia genética está guardado o segredo da longa vida, dizia o texto, tá? Era um texto aí que dizia exatamente essa estrutura. Na sua cadeia genética está guardado o segredo da longa vida. Bom, o examinador aqui me perguntava se a substituição, veja bem, a substituição da expressão na sua cadeia genética, pela preposição em, tá? Preposição em. Então ele quer trocar. Ele diz que se eu substituir o na pelo em dentro desse texto, ao substituir o na pelo em, isso vai preservar a correção gramatical do texto. Então vamos ver, turma, se eu troco o na pelo em, se isso preserva. Aí o que eu quero? Quero que você volte lá naquela aula que eu fiz um desenho para você. Vou só relembrá-lo. Quando eu tenho aqui, ó, de mais a, eu tenho da. Quando eu tenho em mais a, eu tenho na. Quando eu tenho por mais a, eu tenho pela. Quando eu tenho a mais a, eu tenho a com o sinal indicativo de crase. E aí essa primeira estrutura aqui, ó, de, em, por, a, né? Essa primeira estrutura aqui necessariamente é a nossa
preposição. É uma questão de preposição. Foi o que eu percebi aqui, ó. Eu tenho em mais a, o na sua cadeia, em mais a. Enquanto que nessa nossa segunda coluna, presente aqui, ó, eu tenho o quê, professor? Artigo, certo? Mas pode ser também o quê? Pronome, correto? É, verdade, professor. Pode ser artigo, como também pode ser um pronome. E ali, veja bem, é a mesma coisa. Poderia ser o na de naquela, por exemplo, né? Ali é um na sua. E a palavra seguinte é a palavra sua, ó, na sua cadeia. E esse sua não é um pronome possessivo? Adjetivo, porque está acompanhando a palavra cadeia, professor? Certo. Então, se eu tenho um pronome possessivo adjetivo, eu posso retirar quem? O artigo, porque o artigo ele é opcional. É isso que eu quero que você entenda, porque o artigo antes de pronome possessivo adjetivo, ele é opcional. Isso significa que tanto faz, eu posso usar o na, que é adequado, como posso usar o em, que também é adequado. Então, eu posso tanto dizer, na sua cadeia genética está guardado o segredo da longa vida, como posso dizer que em sua cadeia genética está guardado o segredo da longa vida. Então, pronto. Artigo antes do pronome possessivo adjetivo, ele será o que, por favor? Opcional, será facultativo. Bom, falamos aqui do nosso segundo caso, que era um caso opcional. Vou mostrar o nosso terceiro caso opcional. A preposição é uma questão que é obrigatória, porque é uma questão de regência. Eu tenho um termo anterior exigindo a preposição. Você sabe muito bem que aqui eu sempre bato naquela tecla. Quando eu retiro o acento, eu estou tirando quem? É porque muitas vezes eu observo, por isso que eu não gosto que você decore macete, ou que você fique tentando fazer macete. Até porque, primeiro, o macete nem sempre dá certo, na maioria dos casos vai dar errado, eu te garanto, aí você vai perder a questão da prova, vai ficar com raiva de mim. Esse é o primeiro pressuposto, é interessantíssimo, tá? Segunda coisa, quando você estuda por macete, você nem sabe quem é que você está tirando, você nem entende que tem dois As ali, e você nem sabe se está tirando a preposição ou se está tirando o artigo. Então não faz sentido ficar estudando por macete, sabendo que nós poderíamos estudar a teoria, que é muito mais simples, muito mais fácil. Então olha só, eu tenho uma preposição que é uma questão de regência, um termo vai exigir essa preposição. Agora, se eu tenho um artigo antes de um substantivo próprio, eu coloquei feminino, mas poderia ser masculino. Quer ver? Olha só, você que é do Nordeste, do nosso Nordeste brasileiro, né? Tão rico, e no meu ponto de vista muito rico, né? Até porque os maiores autores da literatura brasileira são de onde, né? E, turma, olha só como é comum lá falar. Ô, rapaz, estava na casa de Lucas. Eu não falo. Fui na casa de Lucas. Ou fui na casa do Lucas. Porque Lucas, o nome próprio, independente de ser masculino ou ser feminino, Lucas é um nome próprio. E o artigo antes do nome próprio é facultativo. Então eu posso dizer, fui à casa do Lucas ou fui à casa de Lucas? Você consegue enxergar? Isso faz sentido para você? Então veja na tela. Olha só. Informamos as mudanças à Marina. Pronto. Olhe bem para o verbo informar. Apresenta o verbo informar, o sujeito nós informamos, quem informamos? Nós, é um sujeito elíptico subentendido. E quem informa, informa alguma coisa, correto? Informamos o que, professor? As mudanças. Poderiam ser mudanças climáticas, sei lá. As mudanças, que é o objeto direto. Então o verbo aqui é um verbo transitivo direto. E quem informa, informa alguma coisa a alguém, correto? Ó, informamos as mudanças a quem, professor? A Marina. Então, a Marina é um objeto indireto, o verbo é transitivo direto e indireto. Você já deve ter notado bem aqui que o verbo informar exigiu a preposição a. Então, vamos fazer aqui o desenho. Então, temos aqui a preposição a, que é uma questão de exigência do verbo informar, porque quem informa, informa algo a alguém. Eu vou até desenhar um pouco mais aqui, ó. Pronto. Preposição a é uma questão de exigência. Agora, a palavra a seguir é a palavra marina.
E Marina, você já deve ter notado que Marina é o quê? Marina é um substantivo próprio, é um nome próprio. Qual é o artigo? Artigo A que acompanha a palavra Marina. Então, ó, preposição A mais artigo A, eu faço uso de quem? Do sinal indicativo de crase. Agora, como a palavra Marina é um substantivo próprio, eu compreendo que o artigo antes de nome próprio, ele é facultativo. Ó, posso retirar o artigo. Quando eu retiro o artigo, sobra quem? Sobra só o A, mas qual o A? O A preposição. Então, ó, posso retirar o artigo, aí eu estou tirando quem? Eu estou tirando o artigo. E sobrando o A preposição. Pronto. Então eu posso tanto dizer aqui, ó, informamos as mudanças a Marina com o emprego deste sinal indicativo de crase, como posso dizer, informamos as mudanças a Marina sem o emprego do sinal indicativo de crase. Claro, professor, isso vai mudar o sentido? Bom, algo que eu sempre falo para você, né? Não é comum, eu nunca vi examinador perguntando sobre alteração de significado. Mas muda o sentido? Muda. Porque quando eu coloco o artigo, o papel do artigo é definir, determinar. Então você vai entender aqui que seria uma Marina familiar, conhecida. Ah, professor, eu sei quem é. Exato, é uma Marina familiar, informando as mudanças a Marina. Com o sinal indicativo de crase, é porque assim, é como se eu dissesse a você, você sabe de que Marina eu estou falando. E quando eu não coloco o artigo, é porque indefiniu. Quer dizer, é qualquer Marina. É uma Marina, sei lá, distante, desconhecida. Coloca aqui, ó, distante. Distante, desconhecida. Você não conhece essa Marina. Então, a intenção aqui, quando eu coloco o artigo, é definir. É igual no mesmo exemplo que eu disse, fui à casa do Lucas. É porque você sabe de quem eu estou falando. Estou falando do professor Lucas, não é de outro. Porque você entendeu, você conhece. Você me conhece. Fui à casa do Lucas. Agora, quando eu digo, fui à casa de Lucas. Fui à casa de Lucas. Para alguns, isso chega a soar estranho. Mas é permitido, é possível. Fui à casa de Lucas. Pode ser qualquer Lucas. Então, passa a ser um Lucas o quê? Genérico, né? Desconhecido, que não é familiar. Isso é muito importante. Entender que o artigo antes do nome próprio, independente se ele é feminino ou se é masculino, o artigo antes do nome próprio é um emprego facultativo. E ainda neste bloco, eu quero mostrar para você mais um ponto, que eu quero que você observe na tela comigo. Vamos lá. Com a preposição até. Porque a preposição até no passado, antigamente, era um advérbio. Interessante a língua, não? Antigamente, até era um advérbio. Sim. E aí, o que acontece? Os advérbios admitem preposições antecedidos a ele. Certo? Então veja bem o que aconteceu aqui. Com a preposição até, indicando o limite. E isso aqui é algo fundamental. Indicando o limite. O acento grave é facultativo. Então, quando eu tiver a preposição até indicando o limite, o acento grave é facultativo. Só que nesse momento, quem vai facultar não é o artigo. E você vai perceber isso claramente. Quer ver? Olha só. No próximo sábado, iremos até a fazenda. Veja que quem vai a algum lugar. Isso é regência. Tem a preposição a. A palavra fazenda é um substantivo feminino no singular. Então acaba até entrando naquela regra básica lá, preposição com artigo. Pronto, o casamento aí. E eu marco o sinal indicativo de crase. Certo, professor? Aí eu vou desenhar aqui mais uma vez, porque o que eu quero que você entenda? Quando eu disse assim, iremos até a fazenda. Primeiro que esse artigo eu posso tirar? Não posso. Por quê? Porque é artigo feminino singular. O artigo feminino singular não posso tirar, a não ser naqueles casos que eu já comentei com você. Antes do pronome possessivo, adjetivo, e também antes de nome próprio. Aqui não é nenhum dos dois casos, concorda? Ó, aqui não é. Nessa situação aqui, não é antes de... Esse artigo, ele não está antes de pronome possessivo, adjetivo, não tem pronome possessivo aqui. Segunda coisa, fazenda não é nome próprio. Substantivo comum. Não é substantivo próprio. Então, beleza. Então, esse artigo é obrigatório. Eu preciso colocá-lo. O grande detalhe aqui é essa preposição até. É o grande detalhe. Primeiro, veja.
esse até indica um limite, ó. No próximo sábado iremos até a fazenda. É o limite? É o limite? Eu não vou passar da fazenda. Eu irei até a minha fazenda. Então é o limite, até a fazenda, aonde eu irei. Aí veja na tela. O que acontece? Com a preposição até indicando o limite, a preposição a existida aqui, ela passa a ser facultativa. Você pode retirá-la. Isso significa que eu posso ter aqui, ó, iremos até a fazenda com o emprego do sinal indicativo de crase, ou iremos até a fazenda sem o sinal. Aí eu quero que você entenda que este azinho que permanece é o a artigo nesse momento, tá? Então tá vendo? É importante você entender qual a você está tirando e qual a você está colocando. Então nesta situação, quem é facultativo é a preposição. Claro, é importante perceber que a preposição até, ela não indica apenas uma ideia de limite, como o contexto. Quando eu disse, iremos até a fazenda, iremos até os estúdios do Gran Cursos Online. É um limite, até aonde iremos, limite. A preposição até também poderá apresentar outros sentidos, como por exemplo o sentido de inclusão, como certa vez na prova do IADS o examinador trouxe. Dizia, olha, até as panificadoras estão aderindo ao sistema de segurança. Veja bem, até as panificadoras estão aderindo ao sistema de segurança. E este até indicou o quê? Uma inclusão, já não é mais limite. Então você tem que observar que para esta situação, para que eu diga a você que o emprego do sinal indicativo de crase é facultativo, ou seja, é opcional, eu preciso identificar um até indicando um limite. Isso faz sentido para você? Bom, se faz sentido para você, eu peço humildemente que você deixe a sua curtida aqui, deixe lá 5 estrelas para o seu professor Lucas, faça um comentário aqui sobre a nossa aula, isso é muito importante para mim, eu sempre leio os seus comentários, pois isso me ajuda a melhorar a aula. Então eu peço encarecidamente que deixe o seu comentário, que faça a sua crítica para mim. Eu gosto de ler todas as críticas, todos os comentários que são feitos aqui na plataforma do Gran Cursos Online. Isso me ajuda bastante. Muito obrigado, eu espero você no nosso próximo bloco. Um abraço do lucaslemos.pro.